Relato A Feiticeira. Autor Pablo de Salamanca. Esta vivência ocorreu há cerca de 20 anos atrás, mas, sendo marcante, não fugiu da minha memória. Era o início de uma semana, mas eu não conseguia ter um bom desempenho no escritório, porque minha cabeça latejava. Eu levantava da cadeira em frente ao computador, ia até o banheiro, lavava o rosto e não sentia alívio. Fiz isso 2 ou 3 vezes, sem resultado. Resolvi tomar um café, conversei brevemente com um colega de trabalho e retornei ao computador. A cabeça permanecia doendo. O relatório que eu preparava estava andando a passo de tartaruga. Tudo o que eu escrevia era com muito sacrifício. Em determinado momento, parei com o meu esforço, tentando relaxar e identificar a origem daquele incômodo. Não havia comido nada que afetasse o meu estado orgânico. Apenas lembrei que, na noite anterior, não havia dormido muito bem. E pela manhã, a cabeça já latejava. Então, tentei lembrar de algum trabalho mediúnico recente em que tivesse ajudado alguém, mas que, por conta de alguma retirada de cargas negativas, tivesse originado um retorno vibracional pesado para mim. Isso ocorre às vezes porque quando ajudamos em um processo desobsessivo, mexemos com falanges mais extensas do que acreditamos. Então, pode ocorrer um impacto posterior a nós médiuns. Entretanto, nada me vinha à mente. Considerando as últimas atividades, nenhuma delas poderia aparentemente promover tal reação. Inclusive, tentei acionar a via intuitiva para identificar a origem daquele problema, porém sem sucesso, até porque a cefaleia atrapalhava tanto a intuição quanto o raciocínio. As horas passaram e, ao final do dia de trabalho material, deixei o escritório ainda num estado pior. A dor aumentara consideravelmente. Chegando em casa, mesmo após um agradável banho, os sintomas não arrefeceram. Entretanto, de repente, o telefone tocou. Fui atender e era uma amiga. Tânia logo me perguntou se eu estava chateado com ela, ou se eu estava decepcionado com a sua pessoa. Respondi, meio atônito, que não. Então, ela lembrou de algo no último final de semana que, pelo raciocínio dela, teria me aborrecido. Expliquei a ela que nada havia me contrariado, enquanto a dor de cabeça rapidamente se reduzia. Ela continuou me fazendo perguntas, tentando descobrir se eu estava amofinado. O assunto ou problema que ela imaginou era tão irrisório que hoje não recordo mais o que lhe preocupava. O que não esqueci é que, conforme eu lhe dizia que estava tudo bem, a dor em minha cabeça se esvaía. Ao final do telefonema, eu não tinha mais qualquer vestígio da cefaleia. Logo compreendi que o forte incômodo que eu senti tinha origem na minha amiga. Ela, inconscientemente, projetou em mim toda a sua tensão mental, preocupada em perder a minha amizade. Tânia é dessas pessoas que, quando sentam num banquinho em frente a um preto velho, ele diz: "Minha filha, você é uma feiticeira." Já explico isso. Os pretos velhos, quando se referem dessa forma a alguém, querem dizer que a pessoa tem uma força psíquica muito grande, ou seja, conseguem movimentar intensas vibrações e ectoplasma pelo seu foco mental.
O ser humano, no geral, desconhece o próprio poder criador ou destruidor. A palavra ou o pensamento podem curar, mas também desagregar e desarmonizar. Naquele dia, eu tive uma prova pessoal disso. Quando Tânia se tranquilizou, automaticamente me libertou das bioenergias de angústia que me lançava involuntariamente. Vivendo e sempre aprendendo. Salve Umbanda!